Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está vendo mais esse programa, mais esse conteúdo do canal Multi-Inclusão. Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Vai ser um Vem Comigo, ao mesmo tempo que é um podcast. Estou aqui com Maria Cecília Toledo, Cissa, tá? É isso. Que é graduada em Educação Física, especialista em Inclusão, Locomoção e Acessibilidade para pessoas com deficiência. E do meu lado direito, Araçari Salles, que é neuropsicopedagoga, é isso? Falei certo? Exatamente. Especialista em Educação Inclusiva e Atendimento Pedagógico Domiciliar e Hospitalar. Muito obrigado a vocês duas por estarem aqui, Obrigada. nos dando a honra, tá, de serem as primeiras pessoas que estão sendo participando de alguma atividade feita nesse estúdio aqui de Guarulhos. Muito obrigada. Tá? Estamos aqui nos altos da Casa de Guarulhos, tá? Onde temos diversas coisas que nós vamos relatar já para as pessoas. Tá? E aqui nós vamos realizar o nosso primeiro conteúdo. Inclusive a sala está provisoriamente instalada, mas está com muita decência. Ficou bem legal. Muita decência. Tá? A Araçari lembrou de uma coisa que eu tenho esquecido nos últimos podcasts, que é a autodescrição. A áudio e autodescrição. Tá? Eu sou um homem branco, careca, estou usando uma camisa cinza e uso óculos. Muito Vou pedir bem. para a Cissa também se descrever. Vocês me desculpem também, ainda bem que a Araçari estava aqui para puxar nossa orelha. E eu sou uma mulher branca, tenho o cabelo grisalho, hoje está preso, estou com rabo de cavalo. Uso uma roupa vermelha com uma estampa floral na frente e estou sempre sorrindo de preferência. Muito bem. Parabéns, equipe. Parabéns. Eu sou Araçari Salles, uma mulher negra. Hoje eu uso os cabelos soltos, encaracolados. Tenho olhos pretos, narinas alargadas, lábios grossos e visto um vestido todo florido. A gente aqui está no estúdio, quem está comandando tudo isso é o Bernardo, que está atrás das câmeras. Eu estou na ponta direita da mesa, ao centro, Cleison. Eu me descrevi, mas não falei meu nome, olha só. Eu ia falar isso. Você não falou seu nome, mas aí eu falei, não, enfim. Gente, vamos lá de novo. Eu tô na ponta direita, o Gleison tá ao meio e a Cecília tá na ponta esquerda. E todos sentados em uma cadeira gamer, vermelha com fundo azul e preto. Obrigada, gente. Então, agora a gente pode continuar. Vamos continuar. Perfeito. Já dei aqui a... Perfeito, nossa, me senti assim honrada. Me senti honradíssimo. Também. Gostaria de falar alguma coisa para se apresentar? Bom, quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui para divulgar, para disseminar um conhecimento que com certeza a minha amiga que eu já conheço aí há um tempo, estamos na mesma batalha há muito tempo. Trazer para vocês um pouco de conhecimento, com uma base exatamente um pouco mais fundamentada na ciência, no estudo, né? Que eu acho que é muito importante, o conhecimento que vai levar a gente a lidar melhor com toda a situação. Mas para começar eu queria saber uma coisa. O que é qual a proposta da Solaris? Como surgiu a Solaris? Ok. Bom, a Solaris é uma ONG que já existe no Rio de Janeiro desde 2021. Tá? E a partir de 2023, esse grupo que está atualmente na gestão da ONG assumiu e está até hoje. São 22 anos, 21 anos, já ganhou maioridade este ano. Mas ela foi fundada em 2001. Tá? Então são 20 e tantos anos de existência, focada na questão de atendimento das necessidades sociais de comunidades. Tá? A primeira iniciativa que a Solaris fez no Rio de Janeiro foi uma oficina de aproveitamento integral dos alimentos. Já existia essa proximidade com a questão do atendimento das emergências sociais, no caso aí emergências nutricionais, porque era focado a essa população lá do Morro Santa Marta, da comunidade Santa Marta, lá em Botafogo. Tá?
E chegamos a atender pessoas de outros estados, inclusive. Tem duas moças que vieram do Tocantins naquele período para participar das aulas. E, honrosamente, as oficinas ali de Botafogo, de culinária, levavam o nome da Ana Maria Braga. O que era um negócio bem interessante, que era para mostrar que preparações com partes não usuais dos alimentos eram dignas, né? Roupa de festa para você servir um bolo integral de banana feito com casca, com a polpa, casca, tudo, né? Então foi bem legal. Então começou toda a história desse grupo com a Solaris por aí. A preocupação com a alimentação, e atendimento dessas emergências, tá? Estabelecemos ali naquele período já algum contato com as pessoas do movimento das pessoas com deficiência, porque estando atendendo uma comunidade você passa a ser surpreendido por esse universo de demanda, né? Sim. Vem uma pessoa que usa cadeira de rodas, você vai descobrir que você precisa ter uma preparação para isso tudo, e começamos a ter os primeiros contatos com esse universo. Foi aí que conhecemos a Cristiane Ecker, que nos ajudou bastante nisso, já naquele período, um pouquinho depois, tá? Bom, aqui nesse lugar onde nós estamos, aqui honrosamente vocês dando a honra de iniciarem o trabalho aqui nesse estúdio em Guarulhos, estamos em Guarulhos, tá? Além da Solaris, que é uma mola propulsora, tá? Nós temos aqui uma outra ONG, tá? E temos uma empresa, a empresa cuja CEO é a Cristiane Ecker, tá? E a outra ONG chama-se Luna Educa, cujo objetivo é, dentro do segmento da atuação da Solaris, que a Solaris já tinha, essa ONG surge mais com esse foco que você mencionou, de trabalhar a questão da educação. Tá? A Luna, então, tem uma vertente mais educacional. Mais educacional. Uma proposta educacional dentro da sua formação inicial. Sim. E a Solaris tem uma proposta social, de atender outras demandas além da educacional. É exatamente. Isso? E no caso da Solaris, ela tem prosperado durante os últimos anos. Sim, 23 anos. Vocês, inclusive, estão participando dessas iniciativas de projetos de levantamentos científicos junto com a Universidade Federal, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Tá? Isso tem feito com que a Solaris tenha se especializado ou focado mais nessa questão da produção de conhecimento. Tá? Na produção de conhecimento focado em questões sociais, obviamente, e outras questões econômicas. Sim, né? sim. Acho que já está aí no 13º, 15º levantamento que a Solaris faz. Interessante. Exatamente. Tá? Muito importante eu ter conhecimento, porque eu acho que faz parte da proposta, a gente entender, né? Como uma empresa, você tem que entender quem é a empresa, o organograma da empresa para você sentir-se pertencente. E é onde você... Eu sou muito... Onde você se encaixa desculpa eu ter... em todo esse, mesmo, esse sistema, né? Tá. E é bom que estejamos aqui falando nesse nosso podcast Vem Comigo para conhecer, que existe aqui, né, em Guarulhos, para que as pessoas entendam também que Solaris e Luna Educa não são a mesma coisa, mas são convergentes, são iniciativas convergentes. São parceiras diante do atendimento da comunidade. Diria até que a Luna Educa está sendo encapsulada, está sendo ajudada, está sendo pela Solaris, focando mais especialmente na educação de crianças e jovens, mas também, não somente isso, mas focando inicialmente na educação de crianças e jovens. A sala que vocês viram agora há pouco, depois nós vamos fazer imagens para colocar para todo mundo conhecer essa sala lá embaixo, tá? Ela é focada basicamente para o atendimento dessas crianças, fazendo esse reforço escolar para isso no desdobramento social, tá? Sim. Reforço escolar para crianças no que diz respeito a português, matemática, inglês e civilidade. Um apoio, uma sala de apoio que antigamente até tinha dentro de um processo educacional. Sim. A gente tinha salas de apoio, hoje em dia, exatamente, é necessário ter. Então esse equipamento, essa ferramenta chamada cadeira, carteira, televisão, bancada, professor, etc., vai ser utilizada para essa finalidade de atendermos a essa demanda de crianças nesse nível. Também vamos atender demandas de adultos, inicialmente também focadas numa demanda de mães de crianças
classificadas dentro do TEA, do transtorno do espectro do autismo. Porque ser mãe já não é um desafio pequeno. Sim. Tá? Todo homem de que tem um pouco de inteligência tem que reconhecer isso. Tá? E ser mãe de uma criança autista é muito complicado. Inclusive porque mais da metade dessas mães de crianças autistas perdem o marido num médio prazo. Quer dizer, o pai normalmente Ausente. Não fica, né? ausente, Ausente. ou simplesmente vai embora mesmo. Ausente. Tá? Então, Mesmo presente, ele está ausente na ação de educação ou apoio, né? Tem pais que colaboram, né? Que a gente sempre costuma falar do não, do não, do não. Sim. Tem pais também que colaboram, que ajudam. Mas a grande maioria das mães acabam tendo que arcar com essa questão da educação, da saúde, das crianças de uma maneira sozinha, porque elas não têm essa rede de apoio, nem da família e nem da comunidade. Muitas não têm nem tempo de ir ao médico ou, quiçá, fazer uma maquiagem no cabeleireiro, porque nós não fizemos tem... um podcast recente sobre esse tema, mães atípicas, né? E isso ficou comprovado, inclusive uma das pessoas que participou, tem o meu marido ajuda, ele participa. Mas esse conceito de ajuda é um conceito ruim. Ajuda, É um conceito né? errado, Coisa... porque é Não aquilo que a gente fala do menino, quando fala, ele ajuda em casa. Pera um pouquinho, mora em casa. Como Sim. ajuda? É seu espaço. Esse tem que pertencimento do filho, pertencimento da casa, parece que fica distante mas da isso figura masculina, muitas vezes. É uma cultural, questão né? cultural. É uma cultural. questão cultural, mas que também tem é que uma ser questão... desmitificado. Também é uma questão que tem origem na situação biológica. Sim. Ser mulher que fica com a prole, tem de- amamenta, de- então tudo isso gerou uma Gerou cultura essa de que, cultura. Uma filogênese aí toda, né? Que é essa Exatamente. questão que vem lá Agora você vai de explicar trás. para mim essa palavra que você acabou de usar. Filogênese. Filo da isso pô, você agora me enrolou. Próximo, filogênese. Filo é o que é amigo, o que é próximo. Que é próximo da genética do Da ser genética humano, do ser né? humano, Do conhecimento do ser humano, né? Eu fiz É pergunta uma difícil coisa, pra ela, porque é eu uma também coisa, não entendi a palavra direito. não, porque eu tava em Vygotsky agora, filogênese, ontogênese, sociogênese, tava tudo ali nessa construção, porque o ser humano não é sozinho, né? Então você Sim. vem do macro, as questões da sociedade, as questões da família e as questões do ser humano, do indivíduo, né? Araçari é neuropsicopedagoga, especialista em educação inclusiva e atendimento pedagógico domiciliar e hospitalar. É guia, intérprete, instrutora e mediadora para pessoas com surdoscegueira. Exatamente. Tá? Então nós temos aqui dois universos, né? A Araçari desligar. trabalha com um segmento que atende pessoas com deficiência com certas características e tem certa especialização, e do outro lado a Cissa, que também trabalha com esse segmento, são pessoas que se conhecem, que conheceram inclusive o trabalho da Solaris através desses nossos contatos, não? Mas eu gostaria que você descrevesse o que é surdoscegueira, falando um pouquinho com quem está vendo a gente. Pensemos assim, nós temos algumas portas que nós sentimos o mundo, tá? São a visão, a audição, tá? O tato, o olfato, são os sentidos. Né? Então nós estamos falando aqui, Araçari, de pessoas que têm ausência parcial ou total de duas dessas características, não enxergam e não ouvem. Surdo-cegos, é essa? Exatamente. Surdo, cego, flexiona no final, né? Uma mulher surdo-cega, um homem surdo-cego. A flexão é no final. E é uma deficiência única, não é um surdo que tem cegueira ou um cego que tem surdez. É uma deficiência única, porque é a perda de dois grandes canais sensoriais. Então, são características diferentes de uma pessoa que é surda e de uma pessoa que é cega. A gente tem que ter uma forma diferente de trabalhar com essas questões que envolvem a surdo-cegueira. Muitos dos meus alunos já adquiriram uma forma de comunicação, né? Então, para depois ficar com surdo-cego. Então, aqueles que nasceram cegos e perderam a audição. Aqueles que nasceram surdos e perderam a audição. E aqueles que já são congênitos, que já nascem surdos
e já nascem com a surdo-cegueira, né? Já tem aí diversas possibilidades, né? Síndrome de Usher, síndrome de Armstrong, enfim, tantas outras síndromes que a pessoa pode, que no final vai ser surdo-cego, vai adquirir a surdo-cegueira. E eu fico aqui a pensar, e tenho que manifestar isso, da grande dificuldade que deve ser estabelecer contato com essas pessoas, já que os dois canais, eu fico tentando imaginar, eu no mundo sem conseguir ver, sem conseguir ouvir. Deve ser muito difícil para você atuar junto com essas pessoas, tem que ter uma metodologia muito específica e muito para que você comece, para que essa pessoa seja atingida pelo que você quer comunicar e ela também consiga se comunicar. Então, a deficiência é uma característica do ser humano, né? Então são seres humanos, tanto que a terminologia é pessoa com deficiência, porque antes da deficiência existe uma pessoa. Então, quando a gente, às vezes, em toda deficiência, é porque é ruim, é porque é difícil, é porque é chato, é porque é isso, a gente já entra com aquela proposta de que vai dar ruim, não vai ser fácil, o negócio vai ser difícil de trabalhar, mas não é tão difícil quanto a gente pensa. Como você começou falando na nossa conversa, essa questão de altruísmo, dessa questão de amor, né? De você se colocar no lugar do outro. A partir do momento que você se coloca no lugar do outro, você consegue ter uma fluidez no trabalho muito mais tranquila. Então, a partir do momento que eu penso, existe a possibilidade de eu me tornar uma pessoa com deficiência ou com surdo-cegueira, que é o nosso foco, a gente já começa a diluir, desmistificar certos conceitos. Então, hoje, para eu me comunicar com uma pessoa com surdo-cegueira, eu posso utilizar da fala ampliada, se essa pessoa tem um resíduo auditivo, né? Então, eu, enquanto guia intérprete, fala ampliada, ela tem um pouco de resíduo, tem uma técnica, que não é só ficar falando no ouvido dela, tem uma técnica, eu consigo falar com ela. Ela não consegue, ela não enxerga, não escuta, não tem resíduo, eu posso trabalhar com ela com a Libras tátil. Então eu vou fazendo a Libras, ela coloca a mão dela em cima da minha mão e a gente estabelece uma comunicação. Ou o alfabeto manual, que eu vou desenhando o alfabeto na mão dela, né? Utilizo das vogais, A, E, I, O, U nos dedos e aí eu consigo desenvolver. A pessoa que desenvolve também o Tadoma, que ela coloca o indicador e o polegar no meu queixo, o dedo médio na minha corda vocal e conforme eu movimento o queixo, abro e fecho a boca e a vibração da corda vocal, ela consegue entender aquilo que eu estou falando. Então tudo isso são técnicas que a gente vai desenvolvendo para melhorar o nosso trabalho. É surpreendente como que essas técnicas foram elaboradas, criadas e que funcionam. E isso é tudo creio, em cima de uma questão básica, né? Que a necessidade acaba criando o órgão. A pessoa, ela se esforça para aprender. Você me permite? É isso aqui que você falou. Põe o dedo aqui. Aqui. Aí o outro ali. Isso, tá. Exatamente. Aí eu vou falando, e a pessoa com surdo-cegueira vai falando pela movimentação do meu maxilar e a vibração da corda vocal, ela consegue ter entendimento daquilo que eu estou tentando comunicar. Obviamente que como eu tenho todos os sentidos funcionais, não tem essa percepção. Mas deu para sentir perfeitamente que você sente o movimento do rosto, sente a vibração, tá? Seja pelo tato, você usa. E por certo que esse sentido tátil vai ser, vai ser melhorado e educado, capacitado para compreender aquela comunicação. Tá? Então, realmente é algo fantástico. Eu adoro o que eu faço. Vamos voltar aqui para o nosso Vem Comigo podcast e recolocando a Cissa na conversa. Eu fiquei assim impressionada. Eu também, eu estou aqui assim, estou de queixo caído. Literalmente. Eu botei a mão no queixo dela e eu fiquei de queixo caído. A clareza que ela fala, o que me surpreendeu foi a clareza e a facilidade com que ela fala, o prazer que ela fala, que transcende a gente. Sim.
Mas vocês fizemos uma visita nas instalações aqui de Guarulhos, que tem lá uma sala, tem equipamentos, tem todo esse equipamento aqui, que modestamente a ONG e a empresa que estão aqui patrocinando essas coisas todas acontecerem, estão disponibilizando para todas as pessoas deficientes, na verdade, para toda a humanidade. Por isso o nosso canal chama-se Multi-Inclusão. É para incluir todo mundo. Surdo-cegos, surdo-cega, surdo-cego, surdo-cegos, no plural, tá? Pessoas apenas surdas, pessoas cegas, pessoas com deficiência motora, físicas, pessoas que ganharam deficiências por um acidente, como temos diversos amigos. Deficiência adquirida, né? Deficiência adquirida, muitas vezes deficiência motora, estão andando de cadeira de rodas, tá aí nosso amigo Bruno Dutra, que hoje pilota uma cadeira de rodas desde os 19 anos. Tá? Então, a nossa estrutura, essas ferramentas, como nós estávamos falando lá embaixo, estão aí à disposição de fazer isso. A pergunta que eu vou fazer para vocês duas, focando inicialmente aqui com a Cissa, que é especialista em a questão da mobilidade reduzida e tal. O que você viu aqui, de todas as estruturas, nós estamos aí habilitados a atender pessoas que tenham deficiências múltiplas ou alguma coisa que você possa nos orientar, alguma coisa que ainda está deficiente da nossa parte, né, que possa ser melhorado. Sim. Mesma pergunta para as duas. Ok. Bom, primeiramente, o espaço realmente é muito bom. Eu acho que você conseguiu trazer cor, trazer leveza dentro de uma estrutura com um projeto arquitetônico muito bom, muito interessante, com áreas de deslocamento suficiente para muitas pessoas obesas, pessoas idosas, porque também quando a gente pensa em mobilidade reduzida, a gente não está pensando só nas pessoas com uma deficiência, mas as pessoas obesas, as pessoas idosas e aquelas com uma mobilidade temporária comprometida, como um gesso, né? Uma pessoa com gesso, uma mulher grávida. Então, todas essas pessoas, o que eu percebi desse espaço, que ele realmente é favorável para o deslocamento dessas pessoas. Senti que alguns espaços, por exemplo, no espaço da educação, um espaço que foi promovido para ter ferramentas, né, um espaço chamado de oficina de ferramentas. Sim, a sala da sabedoria pode ser chamada de oficina das ferramentas. Das ferramentas, porque nós colocamos, como ele me explicou, os conteúdos, o conhecimento e esses recursos que nós na área de educacional chamamos recursos para a educação, recurso como a bengala, recurso como a Libras, né, também é um recurso de comunicação. Graciosamente ele colocou o nome de ferramentas, e são ferramentas também, pertencem à mesma estrutura. E eu achei muito boa essa sala, falei para ele que senti uma preocupação muito grande com a iluminação, com o deslocamento, com o espaço, então as cadeiras não são fixas, elas são móveis a fim de promover a organização de acordo com o número de pessoas que você tem, com a necessidade de cada um que vai usar aquele espaço. Isso é o mais importante, porque a gente percebe que muitas pessoas se preocupam em trabalhar e ajudar e oferecer apoio para a comunidade, principalmente para a comunidade com pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, mas não se preocupam com o espaço. E o espaço, às vezes, com uma iluminação inadequada, com degrau, com algum obstáculo, já dificulta a relação de prazer em absorver um conhecimento. Que o conhecimento, como a Araceli tem muito expertise também nessa área, ele só entra se a gente realmente sentir prazer no espaço que está. Então, achei que esse espaço é muito bom. A nossa sala aqui de gravação é o único que é o lugar mais assim restrito, mas realmente não é um lugar onde vão ser desenvolvidas atividades. Mesmo essa assim, sala onde nós estamos. mesmo assim esse estúdio de gravação tem acesso por um elevador.
e eu achei isso muito interessante, que foi uma casa que ele adaptou e tomou o máximo de cuidado em todos os sentidos para promover o deslocamento. Muito obrigado pelas suas observações. Faltaram as críticas, você só fez elogios. Vamos Então, ver se a Araçari... Pois e eu já sou da crítica, né? A Porque sinalização, fica bom, né? a sinalização. Da crítica eu posso falar que poderia ter sinalização, toalete, placas de sinalização, toalete. Acredito, como eu puxo muito a sardinha para a área da deficiência visual, um mapa tátil, falando do espaço, de cada espaço, pavimento, primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento, para que as pessoas possam, mesmo sem poder visitar, mesmo que não tenham interesse, elas tenham conhecimento do todo o complexo onde elas estão. Exatamente. Então, nesse sentido de sinalização, tá ok, mas acredito, eu vou acreditar que estamos na primeira gravação, primeiras visitas, né? Tô honrada. Então, a gente está acreditando que na segunda visita a gente já vai ter tudo isso. Vai estar tudo isso formatado, né? Porque, como você bem disse, né, as coisas boas são visíveis, né? Que é o senso comum, a gente acaba, né? Como a Cecília trabalha essa questão da informação, né? Eu senti falta também um pouquinho do contraste para as pessoas com baixa visão, precisa de um contraste um pouquinho mais aí acentuado. Desculpa, mas eu não entrei no banheiro, não sei se o banheiro tem uma cadeira de roda, consegue se movimentar no banheiro lá da sala. Tá ficando quieto, vou responder tudo de uma vez isso, só. vai responder, vai guardando, né? Para os meus amigos canhotos também, eu não percebi. Que a gente foi tão emocionado, né? Deslumbrada com tanta coisa, e alguns detalhes eu também. Para o obeso, né? Uma cadeira para uma pessoa obesa, uma cadeira para uma pessoa que não seja destra, né? Um pouquinho essa falta de contraste, né? Placas de identificação e letras ampliada e contraste também em braille, o mapa tátil, que é a minha paixão também, que a gente precisa disso também. Mas tudo o que a Cecília colocou, a gente vai analisando, né? O meu nome, Araçari, é um tucano. É um tucano que só come a polpa da fruta. A semente, ele vai reflorestando. E eu me identifico com o meu nome por conta disso, né? É disseminar informação, disseminar conhecimento, e todo o projeto que eu entro nunca para, porque tudo que eu sei eu passo, vocês tocam e vão levando, porque essa é a minha função. Como uma boa Araçari, né? É levar conhecimento. E quando eu vejo um espaço, né? A Sala da Sabedoria, que traz isso para Guarulhos, né? A minha terra, Guarulhos, e tem esse espaço, eu fico muito feliz. Muito feliz, eu te agradeço muito por ter, né, proporcionado isso pra gente, tá aqui em Guarulhos, e um espaço da sabedoria, onde a gente vai poder transmitir todo esse conhecimento para crianças com ou sem deficiência, para mães com filhos com deficiência ou mães com filhos sem deficiência. Então, é assim, como a Cecília bem colocou, né? Não sendo repetitiva, é muito orgulho, muita honra, muito prazer e muito agradecida, né? Por você ter escolhido Guarulhos, ter proporcionado isso pra gente. Em verdade, foi Guarulhos que me escolheu. Então, né? tá vendo? Terra boa. Porque Guarulhos é tudo essa bom. casa que nós estamos, onde tudo isso está acontecendo, foi a casa que meu pai construiu. E sair do grande centro adaptado. de São Paulo, sabe? Sair um pouco daquele centro de informação, de capacitação, isso é muito importante. Isso há muitos anos eu ouvi de algumas profissionais que eu tive a sorte de me orientarem, e elas falavam que nós precisamos, não só em São Paulo, mas no Brasil, exatamente isso, polinizar, jogar nas extremidades de São Paulo, senão fica só aquele centro de São Paulo, provedor de conhecimento, e não pode ser assim. E Guarulhos hoje é uma cidade grande, com uma estrutura logística muito boa, né? Então, e que atende todo o Alto Tietê, né? Exato. Somos 11 cidades aqui no Alto Tietê, e Guarulhos é o centro de estudo. É um polo, né? Que vem todo mundo para cá, por conta do aeroporto e por conta de outras razões também. Então, assim,
Obrigada, e eu estou bem Obrigada. feliz por tudo isso. Muito obrigado, sim. Agora eu vou responder um pouquinho as perguntas, questionamentos que vocês fizeram, tá? E agradecer, claro, pelo fato de vocês estarem aqui se submetendo a essas situações, que algumas delas são ainda, sim, bem precárias. Por exemplo, a sinalização não há nenhuma, tá? A gente está com isso no foco de que precisamos promover isso tudo para acontecer. Naquela sala que vocês conheceram, não há nada ainda acontecendo, justamente porque faltam alguns pressupostos, tá? Com relação ao banheiro acessível, sim, eu mostrei você. Nós abrimos a porta do banheiro acessível, mas tinha umas cadeiras lá dentro. Não dava pra ver nada. Eu abri, eu vi o banheiro. Tem Tem espaço para manobra. Mas ainda não está operacional. Tá? O único banheiro acessível aqui da casa é o banheiro do segundo andar, que vocês estiveram ali, que é o banheiro do meu quarto. Então, por exemplo, se nós recebêssemos aqui para fazer um podcast nosso amigo Cid Torquato, que é cadeirante, usa uma cadeira movimentada por energia elétrica e tal, ele teria que utilizar aquele banheiro, sem problema algum, porque esse imóvel, esse patrimônio, ele está sendo disponibilizado, apesar de ser também uma residência, está disponibilizado 100% para tudo isso. Sim. Tá? E fico bem satisfeito de ter essas informações que você passou, Araçaí, de que Guarulhos é um polo para atendimento de 11 outros municípios em volta. Tá? Obviamente que nós somos você é o Tucano e nós somos a Andorinha, mas uma Andorinha não vai fazer este verão. Com certeza esperamos que a gente, com esse trabalho, promova que outras pessoas, outras empresas, porque essas atividades todas aqui estão sendo custeadas pela empresa, a ONG recebe recursos e tudo que está funcionando aqui é pela empresa, tá? Outras empresas se enxerguem isso, que é necessário você, como você estava falando, você devolva para o mundo alguma coisa de benefício que você está recebendo. Porque no fundo, o que todos nós precisamos é que tenhamos atenção, carinho, respeito, seja qual for a nossa deficiência. Tá? Eu hoje tenho mais de 38 anos, né? Já tenho alguma idade e tenho algumas coisas que eu já não passo com tanta destreza quanto quando eu tinha 25. Tá? Então isso se todos envelhecermos, e esse é o nosso objetivo, que todo mundo viva bastante tempo e com qualidade de vida, nós vamos ter alguma certa dificuldade de mobilidade, motora, visão, audição, mesmo que quem está nos vendo que tem aí 20 e poucos, 30, 40 anos, pense assim, isso não é meu universo. Sim, poderá exatamente. vir a ser o seu universo, ou poderá ser o universo de alguém muito próximo de você. Há um jovem que nós não tivemos ainda a oportunidade de conhecer, que vai ser chamado para vir aqui num outro momento para conversar. Sofreu um acidente, bateu num caminhão e perdeu a visão, os dois olhos. Tá? Ou seja, ele era jovem, tinha uma atividade, tinha seu trabalho, seu estudo, e hoje virou um jovem cego. Tá? E que tem, acho que até algumas dificuldades de motoras e tal. Sim. Então, essa é que é a questão. Então, a ideia dessa iniciativa aqui é justamente essa. Fazer todo o possível para que estejamos inseridos, colocados e atuemos com todos esses protocolos. Você falou alguma coisa de contraste, desculpe a minha ignorância. Contraste significa o quê? Para as pessoas entenderem lá também. Essa é a área da Cecília. Cecília. O que é o contraste? Nós precisamos de contraste, é quando você estabelece a diferença entre os dois espaços. Nós temos um espaço aqui na casa, onde é a sala de espera, a recepção, e uma área que é colocada como uma grande mesa. E depois nós temos um terceiro espaço, que é a cozinha, onde nós temos pia, onde temos equipamentos de cozinha como fogão, micro-ondas e outros eletrodomésticos. De uma área para outra, naturalmente nós precisaríamos ter uma faixa de contraste na superfície. E o que é o contraste? O contraste é a superfície adjacente é branca, eu preciso ter um contraste em amarelo ou preto para que a pessoa de baixa visão sinta que está
passando por um outro espaço, está se deslocando de uma área para outra. O contraste, naturalmente, até nas normas, é estabelecido, faixas de contraste ou alguma diferenciação em relação à cor, sempre pensando nisso. Um piso é diferente, com bastante diferença em relação ao piso adjacente. O piso adjacente é preto, então o contraste tem que ser branco. E desta forma. E o que a gente fala? Que na norma, normalmente, eles colocam na mudança de nível. Quando você tem uma pequena mudança de nível, eles pedem para colocar, está estabelecido em norma, em legislação, um contraste ou um piso diferencial para estabelecer essa, estou iniciando uma rampa, vou iniciar uma escada. Então, em norma, realmente é mudança de nível. Mas num espaço onde você atende pessoas que apresentam uma deficiência visual, baixa visão, ou mesmo pessoas idosas, eu gosto muito de colocar esse aspecto, porque hoje no Brasil, de 20 anos para cá, nós temos um número muito grande de idosos e naturalmente no processo do envelhecimento há uma diminuição da acuidade. E muitas vezes você precisa de mais luz. Então, a iluminação e estabelecer contrastes em relação a espaços que estão passando, a objetos que estão no local. Por exemplo, se eu tenho uma sala, o piso é cinza, as cadeiras deveriam ser de um tom mais forte e contrastante para que o próprio idoso ou a pessoa com baixa visão não saia batendo no joelho. Então, são cuidados que a gente, no desenvolver do nosso trabalho, a gente orienta em muitas clínicas, até clínicas oftalmológicas, centros de atendimento, a gente pede para que as pessoas se preocupem em estabelecer objetos móveis, como cadeiras, sofás, mesas, em tons contrastantes da superfície. Isso facilita muito para a pessoa com deficiência visual. E eu acho que no meu caso, não só para deficiência visual, uma Maria Cecília desavisada, meia tem, isso ajuda. Você é destrambelhada? Eu sou um pouco destrambelhada. Então, eu acho que quando a gente pensa no contraste, é importante, e sempre pensar nisso. É só preto no branco? Não, gente. Não é só preto no branco. É o preto com amarelo, é o vermelho com branco. Tudo depende da iluminação do espaço que você está. Mas tudo isso está bem estabelecido na NBR 9050. Que aqui já deixa o meu recado para procurar um arquiteto. Ok. Entendido. Tá? Então, talvez a gente faça talvez não, você vai ser convidado, vocês vão ser convidadas a dar mais uma circulada pelo imóvel, porque nesse processo de fazermos o mapa tátil, fazermos a sinalização, também podemos melhorar algo dessa questão do contraste em algumas situações que são mais urgentes. Enxergo aqui, como você já falou, a questão da transição entre a sala e a cozinha, e a transição entre a sala e a cozinha e os caminhos, a transição da garagem, da chegada, o corredor de um lado, o acesso à casa do outro. Desculpa lhe interromper, eu não acredito nem que seja necessário, em virtude da largura do espaço, do diâmetro do espaço, exatamente, da área, desculpa, da área, não seja necessário um piso tátil, não. Eu acho que não é necessário, porque o espaço é tranquilo, não é uma área muito larga, extensa, de 6, 8 metros de largura. Mais importante mesmo a diferenciação de um espaço para o outro, mais do que colocar caminho. Sim. Como dizia a dona Dorina, eu vou lhe falar uma frase, ela falou, ela gostava muito dos pisos táteis, ela achava que resolvia, mas só se realmente uma superfície, uma área fosse muito grande. Que ela falou que em uma área pequena, ela ficava mais perdida ainda, que ela não sabia para onde ela ia. Então, é interessante isso. Então, você veja como realmente a gente tem que estabelecer com muita sensatez. Todo esse conhecimento que a gente adquire, a Araçari falou uma coisa que eu acho, a sensatez, esse amor, te leva a uma sensatez, esse afeto, humanizar um pouco mais os espaços. E está dentro disso, você ter sensatez para usar um recurso. Se você está falando de sensatez, de amor, de dedicação, de carinho, de pensar no outro, iniciado aqui com essa expertise de lidar com pessoas com deficiência, essa expertise, essa vontade de dar acesso, de incluir todas as pessoas, tá?
faz com que outros segmentos que não estão assim, nada relacionados com isso, também possam ganhem isso a nível de uma filosofia diferente para ser aplicada no mundo. Por exemplo, existem hoje em dia muitas ferramentas que são robôs, tá? Você, seja uma pessoa vidente, ouvinte, não, ou seja, uma pessoa que tenha qualquer deficiência, vai ligar para uma prestadora de serviço qualquer, ele fica ali, perde um tempo danado porque está sendo atendido por um robô, tá? E esse robô, por vezes, ele segue um protocolo. E esse protocolo programa, foi feito um programa. Foi feito um programa. E esse programa não visa... diversidade. Então, talvez não, com certeza. Essa nossa conversa aqui pode redundar, talvez não na semana que vem, nem no ano que vem, mas em algum momento, essas ferramentas, voltando a falar de ferramentas, essas ferramentas possam ter um foco de prestar um serviço mais humano, humanizado, respeitoso, porque por vezes as empresas não te respeitam, inclusive ao usarem a lei não te respeitam. Tá? Você compra um equipamento, aí eu vou contar essa história aqui, você compra um equipamento que não custou barato, ele chega para você, você abre a caixa, olha dentro, realmente o equipamento está aí dentro, mas eu não vou utilizá-lo agora. Eu vou levar algum tempo para instalá-lo. Aí você vai, fecha a caixa, guarda ali, depois de um certo tempo, quando você vai instalá-lo, você percebe que o equipamento tombou dentro do caminhão, na entrega. Vazou todo o líquido da bateria, tá? E aquilo corroeu o equipamento. Estou falando de 2 geradores que foram adquiridos para um outro projeto nosso, que não é aqui. Tá? E aí você vai reclamar para a pessoa que te forneceu, falar, olha, recebemos, realmente o gerador chegou, só que nós não observamos... que o gerador que estava lá dentro estava banhado em líquido de bateria. Agora nós fomos instalar e ele está todo corroído. A empresa diz, você tinha 7 dias para reclamar. Uau! Então, o código do consumidor, a lei diz que você tinha 7 dias. Tá? Então, como você não reclamou em 7 dias, o problema não é nosso. Sim, a gente está apelando, está conversando, mas o que eu quero dizer é isso. Entra no aspecto de sensatez. De sensatez, exatamente isso que você estava falando. É uma questão de... Porque eu acho que de respeito, as regras, eu falo até por experiência pessoal, eu acho que as regras estão aí, as normas e leis e critérios para que a gente siga. Mas diante de algumas situações, nós temos que ter sensatez, porque exatamente é estabelecido um prazo, mas muitas vezes tem uma série de situações atrás dessa, como no seu caso, dessa situação, que precisa alguém olhar com um pouco mais de humanidade, olhar um pouco mais de carinho para aquela pessoa que forneceu. Esse talvez seja... Isso vai ser pauta de outro podcast. Isso que eu ia falar, né? Isso é matéria... Seja um dos grandes problemas do desafios nosso da tempo. Humanidade. Tá? Exatamente. Primeiro, nós não estamos aqui dizendo que a tecnologia é ruim, nem que os robôs são ruins. Os robôs são ferramentas. Sim, que obedecem a programação que... A programação que foi dada. Alguém precisa programar esse robô, Mas o que está acontecendo, vocês podem discordar, é que, por vezes, o ser humano está agindo como um robô. Está aqui na regra, tá? Então não posso fazer nada. Tá? Esse caso que eu relatei, aconteceu isso algumas vezes. Está na regra, não podemos fazer nada. Está na regra, não podemos fazer nada. Tá na regra. Mas tem uma argumentação. A empresa, nesse caso, está quase que pedindo para ter um processo. Tá? E aí esse processo vai rolar durante anos, a gente vai ganhar, mas vai demorar. Resolve agora, né? O equipamento está deteriorado. Você está falando de uma área, eu vou colocar para a educação, que é a minha área. Na área educacional, a gente percebe, exatamente, coloco também até para a Araçari, depois fazer argumentar a respeito do assunto, a educação também sofre muito com esse aspecto. Atualmente, nós temos uma formação de profissionais de uma coisa mecânica, rápida, onde dá licença, ele pega, é isso que faz com isso, então chegou uma pessoa com deficiência visual, eu faço isto. Ele estabelece um diagnóstico em cima do que, pautado somente no que ele leu, na teoria X, na teoria Y. E muitas vezes o aluno, por uma questão de orientação do próprio profissional que passou o conhecimento, deixa de pensar, de colocar a parte dele, de colocar a sensatez dele, porque fica preso
a teorias. A um pacote. A um pacote ligado a esta teoria deste. Sim. Então, eu vejo muito, eu acho que até pela a idade que já passei dos 50. 38. Passei Dos já dos 38. 38. E na área educacional já há 30 anos, é interessante que eu vi esse processo acontecer, onde algumas profissionais saíam com a receita de bolo de como atender um aluno com deficiência e não saíam de forma nenhuma, mantinham a rigidez. Sim. E aí ficava muito difícil de você, quando você vinha com Em inovação. verdade, eu penso que isso é um pouco de não enxergar o outro. Então, eu entra sou no que a Araçari essa falou. questão Não altruísta, são né, de cegos, se colocar mas lá. não enxergam o outro. enxergo. Até amanhã eu vou, amanhã não, sábado eu vou falar em um evento. E aí, como a gente falou do contraste, meus slides são pretos, escrito em amarelo. Quer dizer, pode ser que não tenha ninguém lá com baixa visão que necessite daquilo, mas a grande maioria são professoras, já vão começar a pensar. Começam a me descrevendo, começam a... Quer dizer, são coisas que eu já vão começando a pensar, né? Já vão Vai provocar uma disseminando, reflexão, já né? aquelas que provocam aquelas que vão para a escola, que vão provocar outras, Perfeito. e esse efeito multiplicador e as coisas vão caminhando. A gente tem essa coisa muito formatada, né? Faça isso, faça aquilo, deixe disso, deixe daquilo, mas eu penso que a gente tem que desconstruir isso. Né? A gente tem que desmistificar isso. A gente tem que começar. Eu faço milhões de trabalho voluntários, a gente sabe disso. Mas para quê? Para levar essa informação. Porque a grande maioria não sabe como se comportar porque não tem a informação. Então, quando você abre um espaço que eu posso levar informação aqui nesse podcast, nossa, é tão maravilhoso. É fantástico, porque eu preciso levar informação para essas que ficam enlatadas nessas teorias, né? Exatamente. Essa questão do autismo, ou de qualquer aluno, a gente fala bastante do autismo, do quebra-cabeça, cada um é um espectro, né? Mas eu tenho em sala uma pessoa com dislexia, outra com descalculia, outra com dificuldade de fala, eu tenho o autista, outros com TDAH, outros com TOD, outros com desnutrição, que vão, porque eu sou da escola pública, que vão para a escola e... Que hora que é o lanche, professora? Que hora que é o lanche? Então eu tenho que entender esse aluno, o contexto desse aluno, né, que é a tal da sociogênese, aonde que ele está inserido esse meio. Eu trabalhava numa escola que na frente era um condomínio belíssimo, no fundo eram os predinhos do par. E ali na escola eu tinha mães que iam, né, com a chave canivete do seu carro e outras mães que iam de chinelinho, muitas vezes com um prego segurando a presilha lá do chinelo. E todo mundo junto e trabalhar. Então, de final de semana, eu fui comer no Habib's, fui lá no Baby Beef, não sei o que, e a outra criança, então, eu nem comida não tive. E a gente trabalhar tudo isso em sala de aula. Amo escola por conta disso, né? Escola tem tudo isso. E quem, né, o arquiteto, né, o maestro de tudo isso é o professor. Ele tem que ter uma postura hoje mais reflexiva. Eu não sei nem se a palavra é certa, mas é uma postura mais flexível em relação ao que ele absorve de conhecimento. Eu posso falar especificamente da orientação e mobilidade, que é a minha área, e foi uma das coisas que eu percebi. Se a gente pensar no tamanho da bengala, quando eu comecei lá no Guaraná com rolha, ainda, a orientação e mobilidade estabelecia que a bengala que tinha que ter este tamanho, altura até aqui, ao final do osso externo, tal. E não podia usar de forma diferente. E estudando e participando de eventos, enfim, e viajando também, conhecendo teorias diferentes dentro da área de orientação e mobilidade, percebi que tinham pessoas que usavam bengala até o ombro. Percebi pessoas que usavam bengala na altura da cintura. E o que eu me preocupei? Se ela atendia a função para a qual ela estava na mão da pessoa. Eu não estava, e isso eu sempre tentei quebrar diante da formação dos meus alunos de orientação e mobilidade.
eu nunca formei um aluno estabelecendo. Eu conto a história, eu falo como foi criada, conto tudo que está dentro dos livros, da parte bibliográfica que eu forneço, mas eu falo, olha, é uma questão de sensatez. Eu tenho um aluno que não tem condições de segurar de forma adequada, então ele vai segurar como ele pode, porque a minha função a função da bengala é identificar algum obstáculo ou mudança de nível no deslocamento da pessoa deficiente visual. O como ele está usando, se ele está batendo como o cajadinho, se ele está... Isso depende muito. É lógico, existe uma técnica correta, mas muitas vezes meu aluno, eu falo, fulaninho, criaturas, por favor, sejam sensatos diante da pessoa que você está. Você não vai ter uma receita, não é receita de bolo, onde todo mundo entra numa forminha e sai igual. Você vai ter diferentes tipos de alunos, e cada um com a sua necessidade específica de orientação. E essa pedagogia focada para a pessoa com deficiência, que você está relatando, que é a pedagogia do respeito, do afeto, as diferentes posições, não? O que é bom para um deficiente pode não ser bom para outra pessoa com deficiência. O que um se adapta melhor, pode o outro não se adaptar. Isso. Ou ele pode até ter desenvolvido um jeito de fazer a coisa, que é o jeito dele. Né? Que ele se adapta muito bem, que em tese não é o jeito mais adequado, mas que ele tem excelentes resultados. Função, tá? Serve Aí você vai chegar para ele e falar, não, você não pode bater a bengala no chão, não, porque não é o jeito certo. Aí você vai perder o seu tempo, porque ele vai continuar batendo a bengala. Exatamente. Então tem toda essa questão. E essa pedagogia que nós estamos conversando aqui, é uma pedagogia que a gente tem que expandir para o resto do universo. Exatamente. Tá? A pedagogia de respeita a pessoa que está reclamando do outro lado da linha, do gerador que está quebrado. Não vai dizer que... Não segue aquela que ele está regra, falando, não segue aquele protocolo. Ninguém perde tempo de ficar 3, 4, 5, 6 vezes falando sobre um assunto só porque está afim de causar. Não, é porque existe um problema real. Tá? Então, essa questão é a questão que está colocada hoje na ordem do dia para a gente aprender. Vai ser pauta de outro podcast. Eu vou chamar vocês para participar, para a gente falar sobre tecnologia. Hoje, quando você pega um relatório de um aluno, eu geralmente não vou olhar, mas precisa do tal do CID. Então aí pronto, CID 70.7. Ah, esse aluno é assim. Explicando para quem está vendo o CID é o Código Internacional de Doenças. Eu procuro o CIF, né, que é o Código Internacional da Função. Né, eu mandei, uma amiga minha estava recrutando pessoas com deficiência, aí eu encaminhei alguns currículos. Ela falou, mas não tem um CID dele aqui. Você não vai olhar o CID, você vai olhar o que ele faz, aquilo que ele consegue. E aí, se ele consegue fazer isso, então você vai contratar em cima disso. Dentro da orientação e mobilidade, na época ainda... que eu até conversei, eu estava em conversa antes de começar a filmagem com os amigos. É interessante quando você participa da formação de todo um processo. Quando eu entrei para trabalhar no primeiro lugar com deficiente visual, que foi na Fundação Dorina Noil, que antigamente era a Fundação para o Livro do Cego no Brasil, nós não tínhamos a informação funcional, porque ainda não existia essa classificação funcional. Só existia o CID, que está ligado à área médica, que é o Código Internacional de Doenças. E, posteriormente, foi estabelecido que existia daí um código funcional para ver o que a pessoa faz. A gente era orientado, nós éramos os profissionais orientados pela coordenadora a pegar o prontuário e não ler. Primeiro atender a pessoa, sentir quem era aquela pessoa e no primeiro era apresentado o caso para todos os profissionais numa reunião. Íamos cada um para a sua sala, uma equipe multiprofissional, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, pedagogo, psicólogo, professor de mobilidade, enfim, cada um ia para a sua sala e o prontuário, naquela semana daquele aluno, ia passando para a gente. Então, porque a profissional é uma pessoa muito querida, que foi Ivete Demasi, foi minha coordenadora durante 18 anos, ela falava, você tem que sentir isso. Eu estou falando na década de 90,
ela já falava. Justamente para evitar aquilo que eu estava falando, de enxergar, mas não ver. Exatamente. É isso que é interessante. Quando a gente teve essa formação, isso diferenciava nosso trabalho de diversos profissionais. Porque eu tive casos de pessoas exatamente que enxergavam, tinham resíduo visual para uso na locomoção, mas não era uso para escrita em braille, ou escrita normal em tinta. Ou para a própria terapia ocupacional, ele não conseguia executar algumas funções, porque a percepção visual não era suficiente, mas era o suficiente para ele conseguir se orientar numa rua iluminada, por exemplo, onde à noite, às vezes... A cegueira noturna não funcionava. Nós precisamos ter um pouco mais de empatia diante da situação do outro. Esse serviço informatizado hoje em dia, para te falar a verdade, eu tenho bastante dificuldade de lidar, porque eu acho assim um absurdo, porque não adianta eu discutir com a pessoa, que é uma máquina que está ali. Eu não vou poder ficar xingando, ele responde, ele xinga, mas não adianta nada. Mas ele vai ficar insistindo, não entendi, repita novamente sim ou não. Ele trabalha... Esse é o robô mais utilizado hoje no mundo, no Brasil, por certo, que é o Urana, que é um menu de opções, né? Diz que 1 para isso, 2 para aquilo, 3 para aquilo. Tá? Então você vai dando as opções e por vezes, como é uma árvore, né? Você clicou numa opção, ele te abre outra, você vai abrindo outra. Por vezes é um canal de porta sem saída. Sem saída. Você um looping, você volta e volta. Eu quero falar com o ser humano. Essa é a última das últimas opções, porque as empresas fazem esse robô com foco nos seus interesses. Tá? O interesse da empresa é reduzir o mínimo possível o atendimento de pessoa a pessoa. Lidar com a paciência, tá? Né? Exato. E tentar se livrar do problema. Não estou dizendo que não são as empresas que fazem dessa maneira. Mas quando você pensa em massa, é uma operadora de telefonia celular que tem milhões de clientes. Se não tiver alguma coisa assim, fica difícil estabelecer um contato inicial. Tá? Mas, poxa, tem coisas que são assim terríveis. Você liga e a primeira coisa que você ouve é um monte de informações que você não quer ouvir. Eu imagino. Diz que 1 para isso, diz que 2. Caramba, nenhuma dessas opções. Desce que isso aqui, tinha um tal de Eduardo, eu não sei, tem uma operadora, tinha um tal de Eduardo. O Eduardo era um cara muito chato, ele te dava um monte de informações que você não queria saber. Eu quero abre logo o menu, porque eu já até meio esqueci para onde é que eu vou, mas ele levava ali pelo menos uns 3 minutos até chegar lá. 2 minutos, só que esses 2 minutos, assim, na nossa... vale 200 minutos. Sim. A nossa ansiedade... Começa a ficar irritado. Mas isso, como eu disse, é pauta para outra reunião. Conversa. Então, Gleison, é assim, hoje eu trabalho com surdo cego e trabalho com a comunicação social áptica, a comunicação do toque. Então, a gente está desenvolvendo junto com o GPIX, lá, que é um grupo de estudo da Universidade Metodista, coordenado pela professora Elaine Vilela, a comunicação do toque com a pessoa com surdo-cegueira. Por quê? No meu caso, eu acompanho uma pessoa com surdo-cegueira na dança do ventre, lá na Associação Fernanda Bianchini. Todas as meninas que estão lá, todas escutam. Só essa pessoa não escuta. Então, no primeiro momento, eu fazia a ressonância, né, lá do tal do Van Dyke, colocava o corpo dela encostado no meu, fazia o movimento e aí ela aprendia o movimento. Mas há de convir que é meio estranho uma pessoa grudada na outra no meio da dança, porque a gente não pode ficar falando muito. Então, hoje, eu já faço no tato. Então, se eu quero meia ponta, eu coloco a minha mão no ombro dela, meia ponta. Meia ponta para frente, ela põe a meia ponta para frente. Os pés afastados, eu indico aqui nas costas. Os pés juntos, eu indico nas costas. O tal do egípcio, né, o time, que é aquele que balança, que é o tremidinho. Então, tudo isso através do toque. Através que a gente chama dos aptícios e aptemas, né? Como se fossem os fonemas e as letras e as palavras. Quem desenvolveu foi a Rita e o Hus, que são da Finlândia. O Hélio trouxe para o Brasil e a gente, junto com o Carlinhos, Elaine Vilela, e a gente tem todo um pessoal aí que está trabalhando nessa área.
Por que eu trago a comunicação social háptica? Porque foi uma metodologia. Através de você estar no lugar do outro, de você pensar no outro. E aí, lá na escola, lá na Fernanda Bianchini, já a professora, que é a Rosana Bernardi, ela já se interessou, né? Falou, não, eu também quero aprender isso. E aí a gente vai passando e vai crescendo, disseminando, espalhando a sementinha, né? Para que as pessoas, tô aqui falando da comunicação háptica, e vai crescendo esse movimento. Então, enquanto, lógico, acho que talvez a grande maioria está correndo para robô, correndo para essa, né, robotização e tudo mais, tem um pessoal maluco, né, que está correndo para a humanização. Vamos falar sobre ferramentas. Tudo é ferramenta. A gente tem ali na nossa frente, atrás das ferramentas está ali o Bernardo, mas tem ali 2 câmeras, tem um microfone que está com vocês, o microfone que está focado comigo, tudo isso aqui é ferramenta, tá? Entendeu? Então, tem ferramentas próprias para cada questão. Então, quando a gente encara a tecnologia, a robótica, o robô que monta carros elétricos, é uma ferramenta. Top! É uma ferramenta. Ótimo para atender as nossas necessidades. Sim, perfeito. Tá? Acho que ainda bem que existe. Ainda bem que existe. A evolução é maravilhosa. Exatamente. Ferramenta, até a URA é uma ferramenta. É uma ferramenta. Tudo são ferramentas. A gente está no mundo aqui para interagir uns com os outros, mas às vezes a gente usa um intermediário, que é uma ferramenta. Ontem nós fizemos um podcast lá na AME, que tem o trabalho focado para pessoas para surdos, tá? Que faz a comunicação através de um sistema que controla o contato entre o surdo e a necessidade dele. Tá? Ok? Que é o sistema criado pela AME. Tá? E tudo isso passa por ferramentas eletrônicas. Sim, tecnologia da informação. Assistiva, né? São tecnologias assistivas. São tecnologias assistivas. Tá? E que funcionam. Funcionam. Como, voltando aqui ao espaço daqui da Solaris, você veja que interessante. Nós temos Solaris da e Luna Educa. Nós temos Solaris e Luna Educa. Nós temos aqui a possibilidade, por exemplo, de usar algumas ferramentas que já existem, que são sensores que vão informar através do áudio ou através de um aplicativo no celular. Você está passando para a sala de estar, você está passando pela cozinha, você está caminhando, chegou ao corredor, você está na sala na oficina de ferramentas. Então, nós temos, a tecnologia existe para mobilidade. É uma maravilha, não só Bengala Laser, mas hoje aplicativos, você baixa no seu celular, qualquer celular, um aplicativo que pode ajudar o deficiente visual a se orientar. A Araçari passou graciosamente para o nosso grupo de pesquisadores uma ferramenta que descreve a imagem de uma fotografia do WhatsApp. Eu acho divino, eu sou a favor da evolução tecnológica porque ela nos ajudará muito, mas sem perder o contato, a especificidade de cada um. Prestar atenção que nós lidamos com pessoas que têm características individuais ligadas exatamente ao que a Araçari falou. Aonde estou, aonde vivo, qual é a comunidade. O curso que eu vou dar de mobilidade em Manaus é diferente do curso que eu dou em São Paulo, diferente do que eu dou em Goiânia, porque são grupos de pessoas que vêm com uma cultura diferente já embutida e precisam desse atendimento. Em ambientes diferentes. De climas diferentes, alimentação Manaus é o seguinte, diferente. Cuidado para não cair no igarapé. Mas existe, gente, curso de... Manaus, então vamos. Curso de orientação e mobilidade. Vou te levar. No curso de orientação e mobilidade, eu tinha 2 alunos que viajaram 28 horas, outro 34 para estar lá em Manaus. Sim. E onde eles trabalham com cegos, nas cidades ribeirinhas do Rio Amazonas, lá eles falaram, professora, e quando chegar a enchente, como fica a bengala? Eles só andam de barco. Pois é. Então você vê a diversidade. Eu posso pegar a técnica que eu aprendi com o Hoover lá em Michigan em 45? Eu posso usar a técnica... Não posso, eu tenho que adaptar adequar meu conhecimento à realidade.
E aí nós caímos no propósito desse nosso canal, no propósito dessa iniciativa toda, que é multi-incluir pessoas. Para você multi-incluir pessoas, você tem que entender que cada pessoa é um universo, cada pessoa é diferente da outra, e por isso ela precisa de uma atenção específica. Exato. O ambiente é diferente, a pessoa é diferente, a deficiência dela é diferente. Existem, são uma miríade de situações que a gente encara. E isso, volto a dizer, é muito bom para que a gente desenvolva uma cultura e remeta essa cultura para fora, para o mundo dos não deficientes, vamos chamá-los assim. Existe esse conceito de não deficiente. Acho que todo mundo é deficiente de alguma maneira. Para o mundo onde as deficiências não são consideradas para todas as pessoas. Tá? Porque no fundo, o que todo mundo precisa, o que todo mundo espera é atenção, carinho. All we need is love. Que as pessoas precisam. É isso, que a gente dê atenção. Olha, nosso tempo já estourou faz algum tempo. Puxa, desculpa. Não tem, tá ótimo. Eu pensei que agora que a gente ia começar, né? Eu vou agradecer a você que está acompanhando esse podcast especial, primeiro gravado aqui em Guarulhos, na sede da Luna Educa, Solares, Educomunicador, tá nos altos aqui de Guarulhos, na Ponte Grande, na Vila Clotilde, olha só, tô dando quase o endereço, Vila Clotilde. Na casa construída pelo senhor Vitor, que é o meu pai, que foi adaptada para isso. Meu pai tinha relatado isso. Obrigada, Vitor. Era uma pessoa com deficiência visual gravíssima a vida inteira, tá? E que não por isso deixou de construir uma família, construir essa casa, ter 4 filhos, e hoje deve estar, talvez, se isso for possível, aplaudindo a gente de algum lugar onde ele esteja. Bem, então, obrigado a você, obrigado Cissa, obrigado Araçari. Obrigada. E agora nós vamos dar uma circulada por aí para mostrar em imagens aquilo que nós relatamos aqui um pouquinho. Tá? Okay. Inclusive as deficiências do ambiente que vocês bem apontaram, que nós vamos corrigir. Ok, obrigada. Obrigada. Um beijo a todos.